Olá pessoas, meu nome é Diego J, também conhecido como Grid Ambicioso, e esta é mais uma Grid Recipe. Horais, o único arquétipo do jogo até o momento a utilizar todos os tipos de invocação do jogo. Foi bem difícil conseguir replays para esse daqui, porque um monte de gente simplesmente dá surrender quando vê uma Magícia, mas isso só prova o quanto esse deck é eficiente. Ele não é um deck de OTK, ou pelo menos eu não montei ele com isso em mente, mas é um deck que consegue fazer OTKs com uma boa consistência. Eu montei esse deck com a intenção de incluir todos os Horais que já foram anunciados até aqui num deck só. Sim, todos. Isso quer dizer que dá pra deixar esse deck melhor se você tirar esses inúteis aqui, mas essa versão rodou bem o suficiente. Então vamos lá, eu não gosto dos nomes ocidentais dos magos, especialmente o pobre do Xing Ling e Magícia, então eu vou usar os nomes originais porque eu já me acostumei com eles. 3 Ryuketsu no Majutsushi. Vai ser a sua escala alta na maioria das vezes. Se você tiver outro Magícia na sua zona de pêndulo, você pode descartar um monstro pêndulo e destruir um Spell Trap no campo. Isso ajuda a limpar o campo para você poder bater tranquilo. A melhor opção para descartar com esse efeito é o Regulador, eu falo dele daqui a pouco. E ele é nível 7, então permite que você chame o Absolute Dragon com outros monstros. Seguindo, um Ryu Myaku no Majutsushi. Um só porque apesar de ser escala 1, ele não é tão útil assim. Se você tiver outro Magícia na sua zona de pêndulo, você pode descartar um monstro pêndulo e destruir um monstro do oponente. Boa parte dos monstros perigosos hoje em dia tem algum efeito que impede eles de serem destruídos ou de serem alvos. Então esse carinha tá aqui mais por ser nível 4 e poder ser usado para Exis do que qualquer outra coisa. E como eu quase não tenho classe 4 nesse deck, um Horais Saber Dragon. Esse aqui é lixo, mas como eu disse eu queria incluir todos os Horais nesse deck. E por algum motivo eu gosto dele, talvez porque ele seja muito bonito. Quando ele destrói um monstro em batalha e o envia ao cemitério, na porra da Era Pêndulo, você pode destruir outro monstro do oponente. Eu quase nunca tive esse efeito. Pelo menos ele tem 2800 de ataque, passa por cima de muita coisa. E ignore a condição de invocação dele, é muito mais simples chamá-lo por pêndulo mesmo. 3 Horais Pendulum Dragon. O monstro principal do deck, por assim dizer, permite que você busque alguns dos seus pêndulos na fase final e causa dano dobrado quando bate no monstro. Tem várias formas de buscá-lo nesse deck, Sky Ares, Sky Acrobat Joker, você não vai ter grandes problemas acessando e usando essa carta. Um Horais Dragon original. O maior problema é não ser um pêndulo, então se morrer geralmente não volta mais. Mas em algumas ocasiões, como por exemplo se seu oponente tiver um monstro em modo de defesa, ele é até melhor do que o Horais Pendulum, causando mais dano do que ele. Também não é lá essas coisas, mas eu já falei qual é o tema do deck. 3 Sokoku no Majutsushi. Escala 3, baixa. A única coisa desse deck que ele não invoca é o Regulador, mas ele se invoca sozinho, então não tem problema. Ele permite que você invoque o Horais Rebellion Dragon nesse deck, usando um Horais e um Absolute ou um Flare Metal Dragon. Eu não faço isso muitas vezes, não por não poder, mas porque geralmente eu escolho matar o oponente de outras formas, mas ele tá aí. E é um nível 7 com um bom ataque, na dúvida usa ele para bater mesmo que ele é eficiente nisso. 2 Hogan no Majutsushi, de novo uma escala baixa, 2, de nível 7 com um ataque decente de 2000. 2000 não é tudo isso, mas num deck que consegue fazer OTKs facilmente costuma ser o bastante. Eu quase nunca uso o efeito pêndulo dele, mas o efeito de monstro às vezes é útil, ele tá aí mais pelos status do que pelos efeitos. 3 Performa Pulse Skull Acrobat Joker. Nosso buscador universal para esse deck, quando ele é invocado por invocação normal, você pode buscar qualquer monstro Performa Pulse, Magician ou Horais, exceto ele mesmo. 1800 de ataque, bom pro nível dele, que é 4, e tem uma escala de 8, então pode vir a calhar até para isso. Se você abre na primeira mão com ele e Sky Ares, é ele que você vai destruir pelo efeito do campo, geralmente, te permitindo buscar 2 Horais de uma vez, muito bom. 2 Kegan no Majutsushi. Apesar dele ser muito bom, a ponto da lista japonesa ter limitado ele um tempo atrás, eu só uso 2 porque esse deck não tem tanta classe 4 assim, e a Pendulum Call impede que eu use o efeito dele no mesmo turno de qualquer forma, então apesar de ser um monstro muito bom, nesse deck acaba não sendo isso tudo. Mas enfim, dá pra buscar com Horais e Sky Acrobat Joker, então ainda serve bem. Um Kiryu no Majutsushi. Um só porque ele é facilmente buscável e reutilizável. Você não vai querer usá-lo como escala, você vai usá-lo como regulador. Enquanto ele estiver na sua mão ou no cemitério, você pode diminuir em 3 o nível de um monstro Horais que você controla e invocar esse carinha. Se ele for usado como matéria de sincro junto com um monstro que não seja um Horais, ele volta pro fundo do deck. Isso nem sempre é um problema, porque como eu falei, dá pra buscar ele de volta, então às vezes eu uso ele como matéria de sincro junto com alguma magia de nível 4 pra poder invocar o Meteor Burst. Como esse efeito também se ativa no cemitério, ele é um alvo perfeito tanto pros descartes do Ryuketsu e do Ryumatsu, quanto pro descarte da Pendulum Call e raramente até com destruição das Sky Ares. E encerrando os monstros do main deck, um Horais Gravity Dragon. Quando ele é invocado, você pode soprar todas as magias e armadilhas do seu oponente para a mão, e seu oponente não pode ativar nada em resposta a isso. Nada de Velha, nada de Fiendish Chamber, True Skill, Bottomless, Torrential, nada. A back row fica limpa, prontinha para que você arregasse seu oponente. E além disso, enquanto ele estiver no campo, seu oponente precisa pagar 500 pontos de vida para ativar qualquer carta ou efeito. Esse carinha e o Flare Metal Dragon juntos no campo é uma coisa linda. Os pontos de vida do seu oponente queimam mais rápido que palha seca. Apesar dele ser tão útil, eu só uso uma cópia, porque tanto ele quanto a Ritual Spell são facilmente buscáveis
desse deck, e porque ela pode invocá-lo por ritual do cemitério também, o que faz com que não só você possa trazê-lo de volta caso ele morra, como também faz com que ele seja uma das melhores opções para você descartar com a Pendulum Call. Spells: um Raiga aqui, por motivos óbvios, uma One Day of Peace para segurar um pouco o jogo enquanto você arma sua ofensiva para o próximo turno, 2 Horais Fusion, é a Polymerization do deck, ela permite que você use até 2 Horais do seu deck adicional como matéria de fusão, caso seu oponente controle 2 monstros e você não controle nenhum. Dá pra buscar com Sky Iris, então 3 é desnecessário. 2 Pendulum Call, você descarta uma carta e pode buscar 2 Magistas do seu deck, e eles não podem ser destruídos na zona de pêndulo até o fim do próximo turno. Apesar de você poder buscar uma escala completa com essa carta, e de a desvantagem do descarte poder ser facilmente mitigada usando Kiryu e Horais Gravity, eu só uso 2 aqui porque você dificilmente precisa de mais do que isso para ganhar, e porque tem uma falta de sinergia entre essa carta e a Sky Iris e o Keigan no Majutsushi. 3 Upstart Goblin, esse deck não se importa em dar um pouco mais de vida ao oponente em troca de consistência, porque ele pode tirar essa vida facinho. 1 Terraforming para buscar a Sky Iris, 2 Horais Advent, a Ritual Spell do Horais Gravity. Você só pode tributar monstros pêndulo pelo efeito dela, mas se seu oponente controlar 2 ou mais monstros e você não controla nenhum, você pode tributar um Horais do seu deck adicional ao invés. Então Vortex e Meteor Burst podem ser usados para invocar o Gravity. Como eu falei antes, ela também pode chamar o monstro do cemitério, é por isso que tem 2 cópias dela aqui e só uma do Horais Gravity. E por fim, 3 Sky Iris. O primeiro efeito protege as suas zonas de pêndulo de serem alvos de efeitos do seu oponente. Ainda bem que só do oponente, senão o segundo efeito seria bem menos útil. Você pode escolher uma outra carta virada para cima que você controla, destruí-la e buscar um Horais do seu deck. Geralmente você vai destruir um pêndulo se já tiver outro na mão para pôr no lugar, ou mesmo sem ter, você pode usar o Horais Pendulum Dragon que você acaba de buscar no lugar. Mas eu quase sempre uso o Skullcrobat Joker. Invoca o Joker, busca uma carta, ativa o Sky Iris, destrói o Joker e busca outra carta. Esse é o combo perfeito para você preparar logo a vinda do ritual. Você pode buscar o Horais Gravity com o Joker e a Horais Advent com a Sky Iris. Mas enfim, o que você vai buscar depende obviamente da situação do jogo. Traps só genéricas. Uma Bottomless, uma Mirror Force, uma Breakthrough Skill e uma Compulsory, nada a dizer. Deck adicional. Fusões. Eu adoraria poder usar o Beast Eyes, mas eu tentei enfiar bestas nesse deck aqui para poder fazer e isso acabou clogando o deck, então eu tive que tirar. Mas enfim, 2 Horais Vortex Dragon. Apex Avian é basicamente uma versão melhor dele, mas eu não quis usar aqui para poder manter o tema. Enfim, se preferir, tire o Horais Saber e o Horais original e ponha 2 dele. Mas enfim, Vortex é uma compulsória com pernas quando invocado e pode negar um efeito por turno com o custo de misturar um pêndulo virado para cima do seu deck adicional de volta no deck. É simples invocar com Horais Fusion, eu já falei dela lá atrás. Synchros, 2 Horais Meteor Burst Dragon. Eu nunca cheguei a invocar 2 no mesmo duelo que eu me lembre, mas eu uso 2 porque você pode usar ele como custo para Horais Advent e Horais Fusion. Quando ele é invocado, você pode invocar uma carta da sua zona de pêndulo, mas aí ele não vai poder atacar esse turno. E ele também tem um efeito contínuo que impede seu oponente de ativar efeitos de monstro na fase de batalha. Então Ice Hand, Fire Hand, Valkyrios, Honest, Exiton Knight, o que quer que seja, não vai poder ser ativado, isso costuma ser bem útil. Um Clearing Synchro Dragon e um Black Rose Moonlight Dragon porque são ótimos synchros genéricos de nível 7, você pode trocar por outros se você preferir. E por fim, os Exis. 2 Horais Rebellion Dragon. De novo, só tem 2 porque eu posso usar com a Horais Fusion. Geralmente você não vai invocar os 2, até porque um geralmente é bastante para matar. Quando ele é invocado usando um Exis como matéria, e você faz isso usando o efeito do Xing Ling, você destrói todos os monstros de nível 7 ou menos do seu oponente e causa 1000 de dano para cada um e pode atacar 3 vezes com o Rebellion esse turno. Delícia de efeito. Os outros efeitos são basicamente irrelevantes. 2 Horais Absolute Dragon. Ele tem o efeito do Hope com um bônus. Você desassocia uma matéria para negar um ataque e pode invocar um Horais do seu cemitério, que geralmente vai ser a matéria que você acabou de desassociar. Ele tem um segundo efeito que pode ser bem útil, mas que eu nunca usei. Nunca mataram um Absolute quando eu invoquei ele. Mas quando ele é mandado para o cemitério, você pode invocar um Horais do deck adicional, tirando outra cópia dele. Essa é uma outra forma de usar essas cópias extras do Vortex, Meteor Burst e Rebellion. Encerra com 3 classes 7 genéricos, Flare Metal, Dracossack e Big Eye, e 2 classe 4. Queen Dragundin, porque ela pode reviver seus Horais do cemitério, e um Dark Rebellion Exis Dragon, porque eu já tenho o Horais e o Clearing aqui, né? Então por que não? Enfim, esse foi o deck. É um deck que é divertido de se usar, pelo menos pra mim, e também é bem competitivo. Não é a melhor versão do deck Magician Pendulum que você pode fazer, mas ainda assim é um bom deck que consegue ganhar a maior parte das partidas dele. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido e tá endo.